Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja exaltado o nome do nosso Deus. Amém. Vocês estão todos vivos aí? Vocês vieram do trabalho? Quem veio do trabalho aqui? Quando a gente vem do trabalho, às vezes a gente vem meio carregado, né? Às vezes o trabalho nos deixa algumas marcas, e às vezes deixa o nosso pensamento um pouco distante, às vezes deixa nosso cérebro trabalhando muito rápido, pensando em outras coisas. Mas a minha oração é que nesse momento o Espírito Santo coloque sobre a sua cabeça, sobre os seus ouvidos o óleo dele, a unção dele, um óleo fresco do Espírito Santo sobre a sua mente, para acalmar toda e qualquer mar que esteja agitado dentro de você. A minha oração é para que agora mesmo o Espírito Santo toque em você, e que a pessoa dele abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, para que o próprio Espírito Santo abra a sua mente para entender o que ele tem a dizer. Amém? Então que em nome de Jesus agora você respire bem fundo aí. Amém? E deixe o Espírito Santo te levar agora como uma onda. Amém? Deixa as preocupações para fora, deixa as outras coisas para trás. Amém? Eu debati muito comigo mesmo para saber sobre o que eu ia pregar hoje, porque eu vou ser muito sincero com vocês. Lá na igreja, eu sempre fui muito preocupado em sempre ter uma palavra para o domingo, porque o pessoal daqui da minha igreja está aqui para não me deixar mentir, sempre caía em mim, sabe? Era tipo, hoje é você, amanhã é você, depois é você, aí depois era alguém, aí depois era você de novo, você de novo, você de novo. Então eu ficava sempre preocupado com a minha mente a semana inteira, pensando no que eu ia pregar. Então eu sempre tinha uma palavra no bolso. E agora eu estou indo me retirar, né? Eu vou passar um tempo fora, não sei quanto tempo que Deus vai me deixar longe. E aí eu já desliguei minha mente, sabe? Eu já desliguei o botãozinho de tipo, você tem que preparar uma palavra. E aí hoje à tarde eu estava lá com a Laura, com a minha esposa e com o Neemias. Eu estava, Deus do céu, o que eu vou falar? Jesus, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou pregar? O Senhor sabe que está aqui. Minha mente está em outro lugar e está em outras coisas, eu estou preocupado com outras coisas, mas uma coisa que o Espírito Santo nunca me deixou, Ele nunca me deixou sem alguma coisa para oferecer. Não teve nenhuma vez que eu fui colocado numa situação onde eu precisava dar alguma coisa para alguém, espiritualmente o Senhor me manteve vazio. Às vezes eu estava vazio e de lá do vazio eu tirava alguma coisa, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus. Jesus um dia se viu só com 5 pães e 2 peixes, e ele não desistiu por causa daquilo. Ele sabia que ele não tinha condições físicas para fazer nada daquilo, mas é no momento do nosso impossível que Deus provê aquilo que vem diretamente dos céus. Aquelas pessoas comeram o pão e o peixe que veio direto dos céus. Eu espero que hoje, nesse momento onde eu tenho 5 pães e 2 peixes, você também consiga comer um pouquinho do pão e do peixe que vem direto do céu. Amém? Quantos aqui querem comer um pão que vem do céu? Amém? Eu queria que você falasse comigo assim: eu preciso aprender a morrer. É isso mesmo. Fala de novo: eu preciso aprender a morrer. Amém? Amém, gente? Nossa, que palavra é essa, né? Eu tenho que aprender a morrer. Que palavra é essa de mau agouro? Que palavra de azar é essa? Eu tenho que aprender a morrer, eu tenho que saber como morrer. Uma das coisas que Jesus veio nesse mundo para nos ensinar, não foi a pregar. Jesus não veio para nos ensinar a pregar. Jesus não veio nesse mundo para nos ensinar a ser prósperos. Jesus não veio nesse mundo para nos ensinar a curar. Você não vê Jesus explicando como se cura. Jesus não veio aqui nesse mundo para ensinar como viver uma vida de milagres ou para realizar milagres. O maior exemplo que Jesus deu para nós foi nos ensinando como nós deveríamos morrer. O maior exemplo e a maior lição de Jesus, vocês ainda estão comigo? O maior exemplo, eu posso descer, Júnior? Vai dar umas microfonias loucas aqui? Vai. Pode? Vou levar todos os meus negocinhos aqui. Eu espero que hoje seja uma conversa e não uma pregação. E uma das coisas que mais tocou o ministério de Jesus foi Ele ter morrido por nós.
Se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez, mas não tivesse passado pela cruz, você acha que o evangelho estaria vivo até hoje? Quantos aqui acham que Jesus ia ser conhecido até hoje? Se naquele dia em que Jesus estava lá no Getsemane e ele pegou e falou para o Pai, Pai, se for possível passa de mim esse cálice. Se Deus tivesse respondido a essa oração de Jesus e dito, ok, tá bom, você não quer, não precisa morrer. Será que hoje nós nos sentiríamos tão amados? Será que todo o nosso pecado teria sido apagado? Será que a gente saberia o que é o evangelho hoje se naquele dia o Pai tivesse tirado de Jesus o sofrimento? Se naquele dia o Pai tivesse tirado de Jesus o direito de sofrer. Se Jesus naquele momento tivesse sido mimado pelo Pai, e o Pai tivesse dito para Jesus, Jesus, eu te amo, você é meu filho, não quero te ver sofrer, não quero te ver padecer, não precisa, eu vou dar outro jeito. A gente como pai, a gente sempre quer dar um outro jeitinho, né? Não, eu vou dar um jeito, para você não sofrer, eu vou dar um jeito. Para você não chorar, eu te dou o que você quiser. Esse é o melhor jeito de ensinar um filho, gente? Dando tudo que ele quer para ele não sofrer? Por que não? Porque o sofrimento é a maior lição que o ser humano pode passar. E a maior parte de nós, a gente aprendeu a viver um evangelho onde você evita a morte, onde você evita o sofrimento, onde você corre da provação. Quantos vêm para a igreja para tentar escapar de uma provação? Aliás, quantos de nós viemos para Jesus no momento de provação? Não é? Por quê? Porque nós aprendemos a passar fases, a pular fases, a sair logo do momento difícil para passar logo para a bênção. Essa é a pregação que mais atrai o nosso coração. Estou mentindo, gente? Estou, gente. Essa é a pregação que mais amacia o nosso ego. Eu estou muito à vontade hoje porque eu sei que tem mais obreiros aqui. E vocês têm, né, maturidade para ouvir o que eu tenho para dizer. Mas infelizmente hoje, um evangelho de condenação, de julgamento, de justiça, ele já não é mais um evangelho gostoso. Não é um evangelho bom. O evangelho de sofrimento, ele não é um evangelho bom. Um evangelho de sacrifício, a palavra de sacrifício dói. A palavra de sacrifício, ela dói nos ouvidos. A palavra sofrer por Jesus, ela dói nos ouvidos. A palavra sacrificar e dizer não para si mesmo dói nos ouvidos. Mas se você ouviu o evangelho de Jesus, uma das coisas que ele mais pregava era: se você quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu sei que essa palavra é bem clichê, e todo mundo já ouviu isso muitas vezes, mas a minha pergunta para você: até onde você está disposto a sofrer por Jesus? E quando a gente pensa em sofrer por Jesus, a gente já imagina em perseguição, a gente imagina que a gente está falando de um missionário que vai apanhar, que vai morrer, sempre pensa assim, eu nunca vou fazer missões provavelmente, eu nunca vou lá para a Índia, para a África, para a Ásia, eu talvez nunca vou pregar num lugar. Então para mim, essa palavra de sofrer por Jesus não se enquadra. Eu vivo num país livre, onde eu posso pregar o evangelho à vontade, onde não tem perseguição, onde tem igreja para todo lado. Então sofrer por Jesus é uma coisa que não se encaixa no evangelho que eu vivo. Presta atenção nisso, eu espero que isso faça sentido para você. Se você quer fazer coisas para Jesus, coisas grandes, e ter um relacionamento profundo com Jesus, o sofrimento está bem no meio do caminho. O que divide a pessoa carnal da pessoa espiritual é o quanto essa pessoa sofreu para se tornar espiritual. Pessoas experimentadas na dor e no sofrimento, elas criam uma profundidade muito maior na pessoa do Espírito Santo. Estão comigo, gente? Sabe uma coisa? Quando você vai fazer um mergulho em alto mar, dependendo da profundidade que você vai, você tem um tipo de equipamento diferente, sim ou não? Por quê? Quanto mais profundo, maior o quê? Maior é a pressão.
Quanto mais fundo você precisar ir no oceano, maior é o seu equipamento. Por quê? Porque os ouvidos podem explodir na pressão. Se você descer mais do que 6 metros, se eu não estou enganado, seus ouvidos já começam a sentir a pressão da água e pode estourar um tímpano. E se estoura o tímpano, você vai perder completamente o seu equilíbrio. Você já não sabe mais, você perde o senso de equilíbrio, de direção. E quanto mais fundo você vai, mais mortal é a profundidade, mais você sofre, mais você morre. A má notícia que eu tenho para dizer para você é que quanto mais profundo você quiser ir no seu ministério, quanto mais profundo você quiser ir no seu relacionamento com Deus, maiores vão ser as pressões. A pressão só aumenta. Quanto mais perto de Deus, mais você vai ser pressionado. Quanto mais perto de Deus, mais você vai ser apertado. Quanto mais profundo vai ser o seu relacionamento com Deus, mais você vai ser perseguido. E sabe de uma coisa? O maior sofrimento não vai ser vindo de outras pessoas. É o sofrimento de ser moldado por Deus no seu próprio caráter. Quanto mais fundo você vai na pessoa do Espírito Santo, no seu relacionamento com o Espírito Santo, mais você percebe o quanto você depende do Espírito Santo, e mais você percebe quanto você é feio, mais você percebe quanto você é pecador, mais você percebe como a insatisfação consigo mesmo cresce. A cada passo que você chega mais perto de Jesus, mais insatisfeito você fica consigo mesmo. E isso é onde a maioria das pessoas desiste. Quando você começa a olhar as coisas que você tem que mudar no seu caráter, é o momento em que muitos recuam, porque a pressão para ser como Jesus é muito grande. Vocês estão comigo? Quanto maior é aquilo que você sonha no seu coração, que Deus te chamou para fazer, maiores vão ser os desafios e as pressões que você vai passar. Se eu for perguntar aqui para alguns pastores que tem aqui, se eles soubessem tudo que eles iam ter que passar por carregar esse ministério, talvez muitos iam dizer: olha, se eu já soubesse antes de tudo isso, eu acho que eu tinha continuado lá do mesmo jeito. Porque o preço que se paga para ter uma responsabilidade maior, para ter um relacionamento mais profundo, é um preço de sofrimento. E o sofrimento não é de coisas externas não, é o sofrimento que você passa para ser moldado pelas mãos de Deus. Estão comigo? Vocês não estão não, gente. Eu acho que eu estou muito difícil aqui. Eu quero chegar lá, eu quero chegar no ponto. Eu vou falar sobre mim, e é alguma coisa que eu não falei nem na minha igreja, algumas coisas que eu passei que eu não falei para a minha igreja. Eu falei um pouquinho no último domingo, quando a gente esteve lá com os pastores. Quando eu vou dizer que eu recebi Jesus de verdade no meu coração, porque eu fui criado dentro da igreja, eu cresci na igreja, eu sabia todos os hinos, todos os corinhos, mas todos nós, a gente teve um momento que a gente teve que se encontrar com Jesus de verdade. Todos nós. Em algum momento da nossa vida, na adolescência, sei lá, na juventude, todos nós, com certeza o pastor Júnior teve um momento que ele falou: esse foi o momento que eu conheci Jesus de fato, né? E eu vejo muitas cabecinhas assim, é porque eu sei que esse é o testemunho de muitos aqui. E naquele momento, eu decidi com todo o meu coração, eu decidi com toda a minha alma, que eu ia servir a Jesus, custe o que custar. Porque eu tinha recebido algo tão forte do Espírito Santo, eu tinha recebido uma mudança e uma vida tão forte dentro de mim, que eu não aceitei, no mesmo momento, quando eu recebi toda aquela vida e aquela presença do Espírito Santo, e aquela coisa que mudou a minha vida para sempre, no dia que eu tive um encontro real com o Espírito Santo, eu não aceitei voltar para a minha vida e ver os meus primos, os meus irmãos, os meus pais, vivendo aquela mesma vida monótona. Eu decidi que mesmo que eu morresse, eu ia morrer pregando para eles, até que eles conhecessem, encontrassem aquilo que eu tinha encontrado. Para mim não tinha preço que pudesse ser alto demais. Eu tinha 18 anos, eu voltei para a igreja pegando fogo, sabe? Eu voltei para a minha igreja depois de ter um encontro com Deus,
voltei pegando fogo e querendo, sei lá, fazer um avivamento no planeta. Eu já estava me imaginando pregando para multidões e vendo fogo caindo e todo mundo sendo curado e batizado com o Espírito Santo e aquela coisa louca. Eu criei todas aquelas expectativas no meu coração das coisas que Deus faria e blá 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 e tudo mais. Eu comecei a ver um avivamento que foi alcançando um e outro e um e outro e um e outro, mas aí eu percebi que quanto mais fundo eu ia no meu ministério, maior era a pressão. E quando a pressão é muito grande, você não tem estrutura para segurar a pressão, você se quebra. E o meu vaso quebrou. E se tem uma coisa triste para um líder, se tem uma coisa triste para alguém que está pregando a palavra de Deus, é quando o seu próprio vaso se quebra. Porque quando você se quebra na frente da igreja, quando você é um líder e você se quebra, todo mundo vê o que está dentro de você, não tem como esconder mais. A gente, falando com os pastores, a gente é uma geração que aprendeu a ser super-homem. A gente aprendeu essa visão de que pastor é perfeito, pastor não peca, pastor não cai, pastor não sofre. Então a gente aprendeu a colocar uma capa de proteção, ia colocar um peito de aço e enfrentar tudo, nunca chorar na frente do seu povo, nunca deixar o seu povo conhecer sua fraqueza, nunca deixar o seu povo conhecer aquilo que você luta, nunca deixar o seu povo perceber que você luta as mesmas guerras que eles lutam. Você nunca pode, como pastor, você nunca pode deixar o seu povo saber que você luta contra vícios, que talvez lá você está pregando sobre alguém que tem um vício lá com pornografia, ou que tem, sei lá, o vício da mentira, ou qualquer coisa assim. Quando você está lutando você mesmo contra isso, você não pode expressar essas coisas para seu povo, porque você quer ser forte, mas quanto mais fundo você vai, mais Deus vai te quebrar, e quando Deus te quebra, Ele expõe tudo que está em você. E é nessa hora que o seu relacionamento com Deus ou cresce, ou então você desiste de uma vez. É quando o seu vaso quebra, é quando você passa pelo sofrimento, é quando você passa pelo sacrifício. Eu passei por isso, muitos de vocês assistiram a minha vida. Eu estava lá forte no altar, me achando inquebrável, quando o Senhor pegou e decidiu, quebrar o meu vaso, despedaçar o meu vaso. Depois de anos no ministério, sonhando, imaginando todas as grandes coisas que Deus poderia fazer na minha vida, eu me vi quebrado, me vi sem esperança, me vi sem saída, me vi despedaçado, me vi sem nenhum senso de rumo, de direção na minha vida, coisas que poucas pessoas sabem. E momentos onde eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor me mata, por favor, porque eu não quero mais viver. No domingo na igreja eu estava lindo lá, cantando, pregando, bonitão, muito bonito, maravilhoso, mentira. Estava lá pregando e tal, ia pregar no encontro com Deus e curava as feridas de todo mundo, né? Pregava lá, ia para o encontro de solteiros e ajudava todo mundo e curando todo mundo. Enquanto isso eu estava totalmente despedaçado. Coisa de uma semana depois do encontro eu estava num lugar e pedindo a morte para Deus. O sofrimento e a morte estão no caminho de alguém que quer ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Não dá para evitar. Não dá para evitar. Quando foi no ano passado, aconteceu algo muito forte na minha vida, porque eu estava muito exausto, já tinha 10 anos que eu estava no ministério, eu sou muito novinho mesmo, mas eu fui lançado no ministério muito cedo, muito novo, com 19 anos eu estava liderando uma igreja praticamente, né? Eu me tornei pastor com 21 anos, muito novo. Novo demais. E eu olhei para trás, eu vi que eu tinha 10 anos de ministério e eu não tinha tido a oportunidade de parar para cuidar de mim, e para ser curado por Deus, e para ser tratado pelo Espírito Santo. E aí veio a oportunidade, eu com a minha esposa, da gente mudar, né, para a gente ir para os Estados Unidos. A gente foi lá para a Califórnia. E quando a gente foi para lá, foi uma coisa muito louca, porque eu saí do Brasil tipo, aleluia, glória a Deus, acabou o sofrimento.
acabou, agora não tem mais igreja para encher o saco, não tem mais ninguém para me, né, não tem mais preocupação, não tenho mais que pregar todo domingo, não tenho que fazer nada disso, estou livre, agora eu vou, né, vou respirar. E aí quando eu cheguei na Califórnia, o que Deus faz? Ele me coloca dentro de uma fornalha, porque eu entendi quando eu cheguei lá, eu entendi que eu não sabia orar, eu não sabia falar com Deus, eu não sabia adorar, eu não sabia fazer nada disso. Eu percebi que o meu relacionamento com Deus era raso. Sabe por que era raso? Porque eu só sabia adorar se eu tivesse uma igreja boa para ir. Eu só sabia adorar em conjunto, na congregação, com todo mundo. No meu particular eu já não conseguia. Eu percebi que eu era dependente de música, eu era dependente de ter alguém para tocar. Desde que eu comecei a cantar, eu tenho meu irmão lá que toca o piano, para eu poder cantar com ele. Eu sempre tive a Betânia lá para tocar o violão, para cantar comigo. Sempre tive alguém comigo para me ajudar na adoração. E eu percebi que todo o meu relacionamento com Deus e toda a minha adoração estava pautada em pessoas, em humanos, em pessoas que pudessem fazer comigo. Quando chegou lá eu não sabia tocar, não sabia cantar, e para piorar Deus ficou em silêncio. Eu percebi que Deus falava demais através de mim, para a igreja. Eu percebi que Deus me usava para falar com a igreja, para edificar a igreja, mas eu não fazia ideia de como extrair de Deus algo que edificasse a minha própria vida. E eu fiquei lá no meio do nada, numa cidade, no meio de ninguém, quilômetros e quilômetros longe do mercado mais próximo. Para sair da cidade para ir para algum lugar era só de carro, 1h30 de carro para poder chegar num mercado grande mais perto. Numa cidade cheia de hippie, o povo andava descalço na rua, cheio de dread, enrolado nos cobertores, andando no mercado, era uma coisa de louco, todo mundo fumando maconha na rua. Meu Deus do céu, eu cheguei lá bem na época do Halloween, e aí eu procurando Jesus, aí cada lugar que eu olhava eu via uma caveira, via uma bruxa, né? E aquele clima demoníaco naquela cidade, aquele lugar escuro, né? Eu cheguei lá bem na época que estava tendo fogo lá, que estava tendo incêndio, e a gente estava só a 1 hora do fogo. Eu só não contei para minha família que a gente estava a 1 hora do fogo, né? Senão o povo ia ficar louco. E quando a gente saía de casa, assim, olhava no céu, não via nem o sol, porque a escuridão da fumaça era tão densa que você via só aquele redondinho do sol. Era 3 horas da tarde, estava noite lá por causa da fumaça. E aquele jeito era o jeito que a minha alma estava. Eu estava passando por esse vale, eu estava passando por esse sofrimento, por esse momento. E aí, como se tudo já não tivesse bem difícil, eu não conseguia achar trabalho, e o trabalho do meu cunhado, que ele tinha me prometido, deu tudo errado, e fechou as portas, e os trabalhos que ele tinha já não tinha mais, ele já estava passando por sufoco também, aquela luta, e a gente numa luta travada, e a Laura chega para mim um dia e fala: amor, eu estou grávida. E ela estava muito feliz, porque toda mulher, quando ela vai se tornar mãe, ela quer quem do lado dela? A família, as irmãs, a mãe, não é? Enquanto ela está grávida, ela quer a presença da família perto. E a Laura, ela não teve isso quando a gente teve o Neemias. Ela teve uma gravidez muito difícil, porque por mais que todo mundo vinha e tentava consolar ela e ajudar ela e tal, ela não queria ninguém. Ela queria as irmãs dela do lado dela. Ela queria a mãe lá do lado dela, segurando a mão dela. Quando chegou na hora do parto, lá, né, eles têm o costume de chegar no parto, vai a família inteira assistir o parto. Vai a mãe, as irmãs, a cunhada, vai todo mundo lá na sala, e os partos são em casa. E a Laura queria ter o parto em casa. Gente, aqui na Laura não dá, Laura, tem que ir para o hospital. Graças a Deus, Deus abriu uma porta e a gente conseguiu achar um hospital lá que fez o parto todo natural, do jeito que ela queria. Mas amém. A família dela não estava. Então, para ela, quando ela engravidou do sonho dela. Ela falou: finalmente eu vou ter uma gravidez do lado da minha família, do lado do meu povo, e minhas irmãs estão aqui. Ela ficou toda alegria. Eu nunca tinha visto a Laura tão feliz na minha vida, igual naquele tempo, animada, e já começou a procurar coisas, escolher nome, e toda aquela coisa, aquele sonho crescendo dentro dela. E eu no meio do fogo, no meio do sofrimento, no meio do vazio, não sabia mais como
restaurar o meu relacionamento com Deus, porque eu entendi que o meu relacionamento com Deus estava baseado somente na igreja. E aí chega um dia de manhã, a Laura está com um pouco de dor, e ela tinha que levar a irmã dela até o aeroporto, e como eu falei para vocês, tudo era muito longe, então era quase 2 horas de carro até o aeroporto, 1 hora e 40 minutos longe de casa, e só tinha a Laura para dirigir. A Laura pegou o carro e colocou o Neemias atrás do carro, e naquela manhã eu acordei, e eu tive uma visão, um sonho, não sei o que foi aquilo, eu via estilhaços de carro, de acidente, eu via aquele monte de sangue, né? E aí eu acordei pensando, mas eu orei, Laura, que o Senhor te proteja e tal, vá em paz, mas eu fiquei com o meu coração apertado, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí ela foi levar a irmã dela no aeroporto, e aí ela estava sem telefone, sem meio de comunicação, e ela tinha que dirigir, o Neemias atrás no carro, e ela dirigindo todo o caminho de volta, sem comunicação. E quando a irmã dela chega no aeroporto, ela me liga e fala assim: Gesiel, a Laura não está bem, ela não está bem, eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Ela falou que está com algum sangramento. E aí na hora o meu coração já foi na boca, meu Deus, e agora? E aí, cadê ela? Ela está dirigindo de volta. Meu Deus, essa mulher está tendo um sangramento, está morrendo de dor e dirigindo de volta com o meu bebê atrás. E eu já imaginei todas as coisas piores que um pai pode imaginar nessa hora. Eu imaginei um acidente de carro, eu imaginei os dois morrendo, eu imaginei perdendo os dois, no meio de um país onde eu não sabia me comunicar bem ainda, meu inglês estava bem fraquinho. E aí eu fiquei com o coração na mão, mas confiando no Senhor, e já muito, né, aquela dor, aquela angústia. Aí quando ela chega lá no lugar, no escritório que eu estava trabalhando, tinha uma escadaria, e quando eu olho para baixo da escadaria, a Laura estava sobre as pernas dela, se arrastando, com o Neemias chorando dentro do carro, porque ela foi no limite dela, ela estava sangrando muito e sofrendo muita dor mesmo, ela não conseguia nem andar. E eu vi tudo aquilo, e eu não podia dirigir, meu Deus, agora o que eu faço? Eu chamei uma pessoa aleatória lá para levar a gente correndo para o hospital, e quando a gente chegou no hospital, já o Neemias ficou no carro, e aquela pessoa foi levar o Neemias de volta para a irmã dela, que tinha acabado de ganhar bebê, e não podia sair de casa, estava, sei lá, com 3 dias que o bebê dela tinha nascido. E aí a gente vai lá para o hospital, chego lá sem entender nada, e ela teve que ser submetida às pressas a uma cirurgia. E eu vi a Laura num estado de dor tão grande, e eu não sabia o que fazer. E eu entendi naquele momento que Deus estava me levando para um lugar muito mais profundo com Ele. Às vezes na hora da dor a gente pensa que Deus abandonou a gente pensa, por que você deixou isso acontecer? Por que eu estou passando por isso? Deus, por que minha esposa está sofrendo toda essa dor aqui? A gente tem a tendência de questionar Deus por quê, mas na hora o Espírito Santo só falava para mim: eu estou te levando para um relacionamento mais profundo comigo, confia em mim, no meio do sofrimento, confia em mim, no meio da dor, confia em mim, no meio daquilo que você não sabe o que fazer, como agir, confia em mim. E o Senhor está falando para você, quando você passar pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela perda, confia no Espírito Santo, Ele está te ensinando a morrer. Ele está te ensinando a ter um relacionamento de morte real com Ele. Se Deus te levar para o fundo do poço, se Deus te levar para lugares tenebrosos, difíceis, para o vale da sombra da morte, confia no Senhor. Ali a médica já percebeu que ela teve uma gravidez ectópica, né, que era uma gravidez fora do útero. E até o último momento ela não estava nem entendendo que ela não ia ter aquele bebê, né? E a dor era tão forte que eles tiveram que aplicar morfina nela, e ela ficou lá apagada na minha frente. Eu não conseguia me comunicar para explicar o que estava acontecendo. Os médicos não conseguiam se comunicar comigo. Foi um Deus nos acuda, foi terrível. A gente sem telefone, sem contato para falar com ninguém. E ali naquele momento eu fui para o lobby do hospital, e ela passou por uma cirurgia lá que durou não sei quantas horas. E eu estava lá no lobby do hospital sozinho, e sem ter contato com ninguém. E aí quando eu peguei meu celular, tinha uma mensagem antiga do meu pai que tinha chegado. E aí quando eu ouvi aquela mensagem do meu pai estava orando pela igreja. Ele estava falando assim: Senhor,
Eu oro agora pelos teus servos que estão passando por lutas, por angústias nesse momento, Senhor. Eu oro para que o Senhor mostre para eles a razão pelo qual eles estão passando tudo isso, que é para a glória do teu nome. E a médica depois ela saiu e falou assim, como que ela chegou aqui? E eu falei, ela estava dirigindo, ela estava lá em Sacramento e estava dirigindo para cá. E a médica regalou o olho para mim, ela falou, sua esposa era para estar morta agora. Porque isso começou há mais de 6 horas atrás. E tem mulheres que com 3 horas, com 4 horas, com esse tipo de... Quando rompe a trompa, a hemorragia pode começar de um jeito tão forte que ela tem uma hemorragia interna e ela morre. É um dos maiores motivos de morte de mulheres. É o segundo maior motivo de razão de morte de mulheres, né? Essa coisa. E aí, passou tudo aquilo, passou toda aquela luta, e eu lá sozinho, como já falei para vocês... E eu vendo que Deus não me respondia, Deus não falava comigo, eu descobri naquele momento que Deus estava me levando para o fogo, porque Ele queria me ensinar alguma coisa. Se você quer um relacionamento com Deus, esteja preparado, esteja pronto para sofrer. É uma pregação gostosa, né, de se ouvir? É, gente? Esteja preparado para sofrer, esteja preparado para perder. A palavra do Senhor fala lá em 2 Coríntios, Paulo falou de todo tipo de tribulação, ele falou, porque a tribulação, a luta, a guerra que a gente está passando, está produzindo em mim uma glória que não há de se comparar. O sofrimento está produzindo em mim uma glória que não há de se comparar. A gente tem muitos sonhos, a gente está vendo coisas lá longe, a gente está se vendo lá como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, pregando, curando, expulsando demônios e fazendo isso e aquilo, e a gente quer se ver lá frutificando, né, com um monte de discípulos, mas a gente se recusa a se ver na cruz, e não dá para pular. Entre aquele momento que Jesus fala para Pedro, Pedro, você é pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e o momento em que Pedro realmente estava lá, sendo uma pedra, né, sendo o apóstolo da igreja, sendo líder da igreja, entre um momento e outro houveram muitos sofrimentos. Pedro teve que ver Jesus sendo espancado, sendo moído, sendo crucificado. Pedro teve que primeiro lá, negar Jesus. Ele teve que se sentir longe de Deus, ele teve que aprender a reconstruir um relacionamento com Jesus, ele teve que desistir de tudo, ele teve que ir lá para o lago de Genezaré para voltar a pescar, ele teve que passar por decepção, ele teve que ter a fé dele abalada, ele teve que ter a fé dele passada pelo fogo, até que lá no final ele pudesse ser alguma coisa. Entre Abraão, ser o pai de uma grande nação, e o momento da promessa de Deus, lá no começo, ele teve que passar pelo sacrifício do seu próprio filho. E você pode falar assim, mas Abraão não sacrificou. Sacrificou sim. Ele não matou, mas ele sacrificou. Ele deu Isaac para Deus. Entre José ser governador do Egito, e aquele sonho que ele teve, dele estar lá, e os irmãos reverenciá-lo e tudo mais, e Deus honrando ele, ele passou por anos e anos de escravidão e de prisão. Entre o momento da promessa de Deus para Moisés, e quando Moisés finalmente foi libertar o povo de Israel, ele teve que escapar, ser fugitivo lá no meio do Egito, e para o meio do deserto, sofrer, virar pastor de ovelhas, padecer. Antes de Jacó, entre a promessa de Deus para Jacó e o momento que Jacó se tornou Israel, ele teve que passar anos com Labão, padecer na mão de Labão, sofrer pra caramba, para que finalmente ele recebesse a promessa. Você quer que eu conte quantos mais aí a gente tem na história? Queridos, antes de Deus te dar qualquer coisa, antes de você frutificar, antes de você ter um relacionamento fiel, verdadeiro, real, profundo com o Espírito Santo, se você quer unção de Deus de verdade, esteja preparado para passar por desafios. Amém? Amém, gente? Não é a palavra que eu esperava pregar, eu nem falei aqui de nada do que eu tinha escrito. Nadinha. Deus, Ele quer te levar mais profundo. Deus quer te levar mais profundo. Mas não antes dele te ensinar a morrer. Quantos aqui acreditam que Deus quer fazer você ganhar muitas almas para Jesus?
Não antes dele te ensinar a morrer. Quantos aqui querem ser como uma árvore plantada junto a ribeiros? Não antes da semente morrer e ser plantada na terra. Então aqui, naquele tempo, eu ouvi uma música que é uma música em inglês e eu ouvi aquela música, ministrou meu coração e curou meu coração. Eu quero compartilhar a letra dessa música para vocês, se vocês tiverem paciência com isso. Eu não vou falar em inglês, vou falar em português, mas ela foi tão profunda e mexeu tanto comigo e ainda mexe comigo. E hoje, quando eu estava pensando em vir pregar, o Senhor, Ele me lembrou dessa canção e Ele me trouxe algo para falar para vocês. E a música diz o seguinte: você poderia me plantar como uma árvore ao lado de um rio, me colocar num solo fértil, deixar minhas raízes se espalharem, e então eu iria florescer como as flores do deserto. Mas nesse momento só me deixa chorar. Você poderia me fazer uma bandeira numa batalha, me levantar como um vencedor, me fazer derreter como a neve caindo sobre brasas vivas, mas por agora só me deixa chorar. Você pode me colocar como uma estrela antes do amanhecer, me fazer como uma canção que destrói a escuridão. Você pode me deixar ir flutuando como uma folha que vai sobre um rio, em direção ao mar da tua beleza. Mas agora fica só aqui comigo. Senhor, antes de tudo isso, vem curar os meus ossos quebrados. Vem com sua misericórdia e me faz ressuscitar. Não faça nada daquilo que o Senhor planejou para mim, antes que eu aprenda a morrer. É fundo, não é? Não é profundo? Senhor, eu quero ser aquela árvore plantada junto a ribeiros. Eu quero florescer. Eu quero ser como uma fonte no deserto. Eu quero ser como uma ponte sobre as águas. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Eu quero ser como aquela flecha que acerta o alvo. Eu quero ser um obreiro excelente. Eu quero ser um obreiro aprovado. Eu quero ser um pastor aprovado. Eu quero ser um ministro do Senhor. Eu quero ser um causador de avivamento. Mas, Senhor, não faça nada disso antes de curar minhas feridas, antes de limpar o meu coração e antes de me ensinar como viver uma vida de morte na Tua presença. Antes de aprender a me sacrificar diante do Senhor. Amém? Amém, gente? A palavra do Senhor diz que o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais. E o homem carnal, ele não entende, ele não compreende as coisas espirituais. E sabe qual é a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual? E como a gente consegue compreender quem é carnal e quem é espiritual? É do jeito que eles reagem à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma água, é como um mar. Vocês estão comigo? E vamos imaginar que nossa vida, o homem carnal e o homem espiritual, nós somos como uma bolinha. Tá? A gente é como uma bolinha. Imagina só se eu pegasse bolinhas de ping-pong e misturasse essas bolinhas de ping-pong entre um montão de de bilhar, de cerâmica, né? Ou de pedra, uma coisa de ferro, sei lá, uma bolinha pesada. E a gente pinta todas elas de preto, não dá para saber qual é qual. A olho nu você vê, tem como você descobrir qual é ping-pong, que é oca, que é vazio, qual é de bilhar? Dá para descobrir, gente? A olho nu? Agora joga ela dentro da água para você ver o que acontece. As que são de cerâmica, de bilhar, o que vai acontecer com elas? E aquelas que são ocas de ping-pong, o que acontece com elas? Boia. Pessoas que têm um relacionamento superficial com o Espírito Santo, elas são como as bolinhas de ping-pong. Pessoas que não entendem o que é sofrer por Jesus, que não sabem o que é passar por experiências difíceis, que não sabem o que é clamar Jesus no meio da dor, elas são bolinhas de ping-pong. E aí quando a onda do Espírito Santo vem sobre a igreja, aqueles que têm um relacionamento com Deus, eles afundam. E aqueles que não têm, eles boiam. Isso é verdade, gente? Sabe qual é o jeito de você descobrir quem tem e quem não tem um relacionamento com o Espírito Santo? É fácil. Deixa a onda do Espírito Santo invadir um culto para você ver. Quem tem relacionamento com Deus, vai na onda. Vai para o fundo. Entra na glória de Deus.
Quem não tem, fica assim, ó. Assustado, não entende nada. O que está acontecendo? Nossa, por que eles estão falando isso? Eu não sei adorar. Eu não sei adorar, não sei falar essas coisas bonitas. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Então, se você não tem o que dizer para Jesus, meu amigo, é porque o seu coração está vazio, oco. E aí quando o Espírito Santo vem, você boia. Você quer ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, sim ou não? Deixa o Espírito Santo te levar para os lugares escuros. Deixa o Espírito Santo te levar para lugares de dor. Deixa o Espírito Santo te levar para lugares de solidão. Deixa o Espírito Santo te levar para momentos de pressão. O pastor Júnior, ele sempre fala, ele ministrando lá para os pastores, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou que antes dele se levantar para tratar com os pastores e todas as coisas grandes que Deus está fazendo na vida dele, ele passou por um momento de depressão. Se não fosse a solidão, a angústia, a dor, a depressão, talvez o pastor Júnior não seria quem ele é hoje. Foi tão confirmação de Deus essa palavra, porque o Júnior falou exatamente isso para mim aqui antes. Ele falou, são as experiências que fazem a gente ser quem nós somos. Isso está gravado no meu coração. Um obreiro aprovado, ele tem que passar por experiências, ele tem que passar por sofrimento, tem que passar pela dor. Eu queria muito ter vindo aqui na igreja hoje para trazer uma palavra bem legal e bem assim, uhul! De bênção e glória e vitória e não de sofrimento. Mas eu acredito que esse é o tipo de palavra que molda o nosso caráter, que molda, que balança o que a gente tem dentro de nós. São essas palavras que vão nos levar para o fundo, que vão nos levar para dentro da presença do Espírito Santo. Amém? É só isso, gente. Vem me socorrer, pastor. Acabou. Que o Espírito Santo ele possa levar vocês. Que o Espírito Santo possa levar vocês com todo o amor, com todo o carinho. Você está pronto para dizer, Espírito Santo? Pode apertar. Você está pronto para dizer, Espírito Santo? Pode mexer, pode curar, pode moldar. Espírito Santo, eu quero ser um obreiro do Senhor, mas não antes do Senhor curar minhas feridas. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, mas não antes do Senhor tratar o meu caráter. Não antes de passar pelo vale da sombra da morte, Jesus. Não antes de aprender como morrer. Amém? Fica de pé, gente. Feche seus olhos. Sabe, eu percebi que essa geração de hoje, a nossa geração, ela foi preparada apenas para conquistas, apenas para as bênçãos. Essa geração de hoje, ela foi preparada apenas para as vitórias. Não foi preparada para sofrer. Não foi preparada para a frustração. E o resultado disso é esse índice alto de pessoas deprimidas, de pessoas ansiosas, de pessoas insatisfeitas. É o resultado de um evangelho raso, que eu também, em algum momento da minha vida, recebi. Mas nesses dias o Senhor está nos levando para um nível mais profundo de intimidade com Ele. E a pergunta a ser feita não é, Senhor, me livra do sofrimento. A pergunta ou a oração certa a ser feita é, Senhor, me conduza no momento do sofrimento. Me conduza, Pai. Assim como
pastor Gisel teve que passar por esse processo, e ele está dentro desse processo de Deus. Que nessa noite, você que está aqui hoje, você tenha esse discernimento de entender a fase da vida que você está enfrentando, de entender o que você está passando, e de saber lidar com as frustrações, e mesmo assim, levantar a mão e dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, eu te amo, eu te adoro, não vou te deixar. Eu lembro que alguns anos atrás eu disse algo no altar da igreja, e depois eu parei para pensar. Eu disse algo para a igreja, eu falei para os irmãos: independente do que acontecer na minha vida, eu nunca vou deixar Jesus. E depois eu fui parar para pensar nessa declaração que eu fiz. É muito forte isso. Eu fui parar para pensar: meu Deus, eu disse que independente do que acontecer na minha vida, eu nunca vou deixar Jesus. E eu parei para pensar: e se eu perder alguma coisa? E se eu de repente ficar doente? Será? Mas eu percebi, meus irmãos, que a declaração de Pedro, ela é muito forte. Quando Jesus olhou para Pedro, olhou para os discípulos e disse: e vós, vocês vão me deixar? Vocês querem ir? Podem ir. Pedro olhou para Jesus e disse: para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida. E sabe o que o Senhor fala para nós nessa noite? Ele está procurando uma geração, Ele está procurando discípulos, servos, adoradores, que vão levantar a mão e vão dizer: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está procurando essa geração, irmãos, esses discípulos, esses servos, que vão levantar a mão e vão dizer: Jesus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Levante agora as suas mãos, feche seus olhos e abre o seu coração. Diante dessa palavra que você ouviu, expresse a Deus agora, expresse a Deus agora o que há de mais sincero dentro de você. Toda palavra, ela exige de nós uma decisão, irmão, uma atitude. E avivamento não tem a ver com barulho, avivamento tem a ver com mudança, avivamento tem a ver com transformação. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a dor que você está passando e quanto tempo você está passando, mas eu quero dizer para você: Deus é contigo, o Senhor é contigo. Eu não sei o tempo que você está esperando, eu não sei o tempo que você está esperando, mas eu te encorajo nessa noite a dizer para você mesmo, a dizer para a tua alma: porque está abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nesta noite eu desafio a você, eu encorajo a você a fazer declarações para Deus e dizer: Jesus, aconteça o que acontecer na minha vida, eu quero estar na tua presença. Jesus, mesmo que eu tenha ouro e prata, e se eu não tiver ouro e prata, eu quero estar na sua presença. Jesus, na riqueza, na pobreza, na dor, na alegria, eu digo sim ao Senhor. Como uma noiva no altar, eu digo sim ao Senhor. Como uma noiva no altar diante do seu amado, eu digo sim. Na alegria, na prosperidade, eu sei passar, eu sei estar bem em todas as circunstâncias, porque no Senhor eu posso suportar todas as coisas, porque é o Senhor quem me fortalece. Aleluia. Eu vou te dar alguns minutos para você, neste momento, no seu íntimo, na sua intimidade, a falar com o papai e a fazer a sua aliança com Ele nessa hora, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, te agradecemos por essa noite, Pai. Eu te amo, Senhor.
A porta fechada, Senhor, eu quero te louvar. Quando eu estiver na congregação, eu quero te louvar. Quando eu estiver em cima da montanha, eu quero te louvar. Mas eu também te louvarei no vale. Eu também te adorarei no vale. Porque eu nasci para te adorar. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo só para ti. Porque para isso eu nasci, Jesus, aleluia. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só para ti. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só para ti. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só para ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor. Trabalha, Espírito Santo, trabalha no coração. Toca onde ninguém toca, Senhor. Toca onde ninguém toca, Pai. Toca onde ninguém toca, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, tem de grande alegria. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentares várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Louvado seja a Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aleluia. Perseverai na oração. A marca de um cristão verdadeiro está se ele adora o Senhor em todas as circunstâncias. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Quantos nessa noite pôde compreender ou receber uma resposta de Deus para a situação que você está passando? Então eu convido você, louva a Deus nessa hora. Você pode louvar a Deus, pode dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor fala. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ministra. Obrigado pelo conforto, Senhor. Obrigado pelo consolo, Senhor. Obrigado pela tua presença nessa hora, Pai. No nome de Jesus, te louvamos, Pai. Te adoramos. Aplauda Ele bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Palavra poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles irmãos que não participaram da ceia do Senhor porque estavam servindo lá como voluntário, eu convido vocês, vêm aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto os irmãos estarão ceando, eu queria que você pegasse na mão de uma pessoa que está do seu lado e orasse por essa pessoa. Deixa Deus te usar agora aí. Pegue na mão de alguém. Ore por essa pessoa para que Deus venha fortalecê-la. Pode ministrar sobre a vida dela em nome de Jesus. Vem cá, os irmãos. Chega mais próximo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Pode me louvar lá. Ore por essa pessoa que está do seu lado aí. Aleluia. Fortalece a tua igreja, Pai. Cura, Senhor, restaura, Pai. Faz a tua obra, Jesus. Aleluia. Faz a tua obra, Espírito Santo. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Jesus.
O Senhor é bom, o Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Sim, Pai, sim. Amém, Jesus. Eu declaro amém, Senhor. Eu concordo nessa hora, Pai. Aleluia. Sim, Deus. Fortalece, Jesus. Transforma, Pai. Faz a tua obra, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Pai. Te louvamos, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Pode louvar. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Pede para Deus fortalecer essa pessoa aí. Descanso. Em teus braços. Pede para Deus avivar o coração dessa pessoa. Aleluia, toca, Espírito Santo. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Pai. E se eu passar pelo vale, aleluia, Espírito Santo, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Declare conosco. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Eu digo amém. Eu digo amém sobre essa oração. Eu digo assim seja, em nome de Jesus. Que a vontade de Deus prevaleça, em nome de Jesus. Eu estava pensando hoje, irmãos, a série de mensagens que pregamos aqui durante o ano, falamos sobre resiliência, falamos sobre integridade, tantas ministrações, e Deus vem e usa hoje a vida do pastor Gisel para dizer para a gente: prepara o lombo, porque vai vir sofrimento pela frente. Prepara o lombo, porque vai vir sofrimento, mas o sofrimento tem propósito. O sofrimento tem propósito. Então, prepara-se para ser frustrado, tá bom? Prepare-se para ser frustrado na vida, para as pessoas te frustrarem. Mas eu quero te encorajar e dizer algo para você. O Jesus que servimos, o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse ambiente, quem crê que Ele está aqui, Ele nunca vai te frustrar. Ele nunca vai te frustrar. Então coloque os seus olhos nele, amém? Coloque os seus olhos nele, aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois pegou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor
até que Ele venha. Aleluia, glória a Deus. Segura aí. Segura aí, Kate. E serve os seus irmãos aí, amém? Serve os seus irmãos. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor, vamos. Pois o meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar por esse momento de comunhão, por essa mesa, por essa palavra, por essa noite na tua presença. Que o Senhor venha fortalecer os meus irmãos, que o Senhor venha encorajá-los, ó Deus, que possamos permanecer firmes diante da sua presença. Hoje celebramos, ó Deus, a tua morte. O Senhor morreu na cruz, e a morte na cruz do Calvário é o selo da nossa vitória, da nossa restauração. Por isso celebramos nessa hora, partilhando, Senhor, a ceia do Senhor. Que o Senhor venha nessa hora trazer restauração espiritual, emocional, física para os meus irmãos. No nome de Jesus, eu declaro isso e concordo com eles. No nome de Jesus, amém. Pode partilhar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Aleluia. Aleluia. Celebre bem forte. Vamos lá. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Irmãos, estende as mãos em direção ao Cláudio aqui nesse momento. A mãe dele está no hospital, incubada, e os médicos só deram 3 dias de vida para ela. Vamos orar nessa hora? A igreja do Senhor, vamos orar? Estenda as suas mãos e comece a orar, igreja. Oh Pai, no nome de Jesus, nesse ambiente, Senhor, de glória, nesse ambiente, Senhor, nessa atmosfera de poder, de quebrantamento, de mudança,